Voltei para mais um encontro, um momento. Se você ainda não me conhece, eu sou Velzy Moreski e a minha formação é em nutrição. Me especializei, me aprofundei em nutrição científica, no sentido de nutrição clínica e nutrição esportiva. Mas o meu estudo foi muito mais profundo e além do que a nutrição científica, porque ele começou em 1980 e ele se estende até hoje. Então, a nutrição ela é muito importante e fundamental em todos os processos, principalmente para uma vida saudável e que lhe propicie bastante vitalidade e disposição para fazer seja lá o que for, né, que você estiver necessitando no momento. Pode ser social, pode ser profissional, pode ser esportivo, não importa. A alimentação ela é fundamental em todos os processos. É um dos 3 pés que sustentam a natureza humana. Eu diria que o pé primordial, porque a nutrição é uma forma de você repor a matéria-prima no corpo para que ele se reconstrua em função do desgaste que ele teve por sua atividade, quer seja física, quer seja psicoemocional, não importa. Você está usando o corpo, você está fazendo alguma coisa, esse corpo está sendo desgastado e ele precisa ser reconstruído e a alimentação é a fonte de matéria-prima para essa reconstrução. Então, a alimentação é muito importante. Eu dediquei este momento para falar sobre hipoglicemia, que há muitas pessoas acometidas de hipoglicemia hoje, sofrendo muito. Eu sou uma ex-hipoglicêmica, e também sobre a questão da síndrome da abstinência e como que essas duas, né, hipoglicemia e a síndrome da abstinência, elas se interceptam. Ok? Vamos lá. Então é tudo muito simples. Se você entender, não precisa fazer e nem falar mais nada, ok? Você come, você pensa, você tem uma atividade física, tudo isso gera desgaste e esse desgaste gera metabólitos dentro do corpo. As células por si só, elas respiram, elas se alimentam, então elas também excretam. Há um espaço entre uma célula e outra que é chamado cientificamente como interstício. Interstício é o espaço que há entre uma célula e outra, e é no interstício que vai acontecer tudo. Porque o que a célula joga, né, os dejetos que a célula joga para o interstício, vai ser removido e expelido, excretado pela respiração, pela urina, pelo suor também é uma forma, e o que você come, o que você respira, o que você bebe, através do interstício também vai ser levado e vai chegar até as células, aonde ela vai absorver o oxigênio, vai absorver os nutrientes, ou seja lá o que for que ela precisa. Então, o interstício é um espaço entre elas que é preenchido por sangue e por água e por energia. Então, é lá onde tem água, onde tem sangue, onde tem energia, que as coisas vão acontecer. E vai trocar a sujeira pela alimentação e reposição. E é aí que começa o nosso jogo e começam os nossos problemas também. Por quê? Porque há muitas pessoas que estão com hipoglicemia e essas pessoas elas têm que comer a cada meia hora. Porque se elas não comerem a cada meia hora, elas se sentem muito mal, elas ficam com tremores, elas ficam com fraqueza, mas aí elas comem uma coisinha e já passa. Dali meia hora começa tudo de novo. Ela come outra coisinha e já passa. É muito difícil você viver assim, comendo a cada meia hora. Então, é muito sofrimento a hipoglicemia. Só que eu vou te falar uma coisa que não está no campo da visão, né, da consciência. Não há uma luz dentro dessa realidade. E eu vou iluminar agora esse ponto cego dessa visão.
Muito bem, presta atenção e é muito simples. O corpo, ele passa por um processo de desintoxicação ou purificação. Quando que isso ocorre? Ocorre num intervalo de repouso, onde ele não está sendo usado para uma digestão, para uma atividade física, porque a atividade física joga metabólitos no sangue, e o sangue fica sujo. Quando você está em processo de digestão, então, também o que está acontecendo? Você está consumindo energia, existe um trabalho intenso dentro do organismo no processo digestivo, que também está gerando um desgaste, para poder absorver nutrientes para reconstruir o corpo. Mas esse processo, ele é um desgaste, ele causa um estresse no corpo. E esse estresse e desgaste também vai jogar metabólitos no sangue, e o sangue vai ficar sujo. Então, o segredo é sangue limpo. Se o sangue está limpo, o corpo funciona muito bem, e o seu cérebro também funciona muito bem. E aí a sua mente fica clara, o seu raciocínio fica claro. Uma coisa que é importante você saber, que o combustível do cérebro é a glicose. Então, quanto mais você pensa, mais glicose você consome. Não vou falar agora sobre a energia que é consumida durante o processo do consumo do combustível bioquímico da química do cérebro, que é a glicose, tá? Mas vamos ficar focando só na hipoglicemia e na desintoxicação. Quando o corpo come, quer dizer, quando você come, o corpo entra em digestão. Quando a digestão para, o corpo entra em processo de desintoxicação e purificação. Quando você come, para o processo de desintoxicação e purificação e começa a digestão. Acaba a digestão, ele imediatamente começa o processo de desintoxicação e purificação. Quando fala processo de purificação e desintoxicação, significa que é um momento onde não há processo de digestão, então o corpo pode jogar para fora todas as toxinas. E aí é onde entra o pseudo quadro hipoglicêmico. Porque o pseudo quadro hipoglicêmico é por quê? Porque a pessoa tem todos os sintomas de nível de açúcar baixo no sangue. Mas acontece que não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que quando parou a digestão e entrou no processo de purificação e limpeza, né, da desintoxicação do corpo, o corpo está tão sujo e tão intoxicado que tudo isso começa a entrar no sangue numa quantidade muito grande. É onde a pessoa se sente fraca, ela fica com tremores, a mente fica embaçada. Por que a mente fica embaçada? O raciocínio é difícil. Porque tem muita sujeira no sangue. E essa sujeira, quando ela entra na circulação, aonde ela passar vai dar sintoma. Se passar no estômago vai ter um enjoo, se passar no pulmão vai ter um problema de respiração, se passar no coração vai ter um sintoma cardíaco, você entendeu? Então é muito simples, por quê? Porque se o sangue está sujo, a energia está suja, aonde esse sangue, essa energia estiver sendo solicitado, vai apresentar uma deficiência, né, na função. E é só isso. Então, como que a gente corta, né, esse processo de hipoglicemia para que você não precise comer a cada meia hora? Porque lembra que eu falei? Um hipoglicêmico tem que comer a cada meia hora. Por quê? Porque quando ele come, para o processo de desintoxicação. Parou a digestão? Volta ao processo de desintoxicação. E é aí onde ele volta para o quadro hipoglicêmico. Significa o quê? Que uma pessoa assim, quanto mais ela fizer isso, mais ela vai ficar presa dentro do quadro, e esse quadro vai se auto-sustentando, porque vai ficando cada vez mais intenso a sensação de fraqueza, a sensação de tremores, e é muito, muito desagradável para a pessoa, porque ela realmente fica muito, muito vulnerável nessa fase. Então, como que a gente quebra isso? É muito simples. Eu quebrei o meu quadro de
intoxicação para sair do quadro hipoglicêmico, que é um estado de hipoglicemia, mas na verdade era um corpo que tinha muita toxina para ser eliminada, para o corpo voltar a ser um corpo saudável e normal. Então, se eu não posso ficar meia hora sem comer, como é que eu vou entrar no processo de desintoxicação, porque eu não estou em processo de digestão? Isso é muito difícil, mas dá para ser quebrado. Mas antes eu quero que você entenda uma coisa. Uma pessoa que entra em jejum, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter uma série de sintomas, mas se eu estou em jejum, eu estou limpando o meu corpo, por que eu me sinto mal? Porque você está em jejum, então toda a sujeira vai para o sangue, para de lá ser removido do corpo. E aí a pessoa tem sintoma, ela tem dor de cabeça, ela tem tontura, que é uma síndrome da abstinência. Porque você não está dando a toxina, então o corpo começa a se desintoxicar. Mas se você bota toxina, sai o sintoma da síndrome da desintoxicação. Tanto para medicação, como para drogas, como alimento, não importa. É síndrome da abstinência, tá? Então entenda isso. O que se tem que fazer quando você está na síndrome da abstinência? Água pura, alimento fresco e tudo que você puder colocar para dentro de saudável, nutritivo e bastante água, que é para lavar o corpo por dentro, né? Porque nós somos mais que 67% de água. Se essa água é suja, como o corpo vai funcionar? Então, precisa tomar muita atenção em todos esses detalhes para você sair de um quadro de hipoglicemia ou para poder ter um jejum bem-sucedido, que eu não aconselho um jejum total, porque ele vai jogar muita sujeira dentro do corpo, o corpo vai ter um desgaste enorme para eliminar tudo aquilo, não está sendo reposto através da alimentação, então o corpo vai ficar muito debilitado, e aí quando você acaba o jejum, que também supõe-se que o corpo está desintoxicado, o que você faz? Você vai lá e joga toda a sujeira de volta, porque você volta a fazer as mesmas coisas e comer as mesmas coisas que você comia antes do jejum. Então, isso é muito complicado, porque a longo prazo isso vai trazer problemas, porque a pessoa vai estar mais velha, o corpo se desgastou muito nos jejuns anteriores, e aí ele está se adaptando a uma nova situação, aí você vai lá e recupera tudo de novo, porque você volta a comer todos os alimentos tóxicos e tudo que não é adequado. Mas você pode fazer isso de uma forma que não vai judiar de você e você vai conseguir. E eu vou te revelar esse segredo agora. Você faz o horário chinês. E aí vai dar super certo. Horário chinês? O que é horário chinês? Meu, salvou minha vida, vai salvar a sua. Entendeu? Por quê? Porque como você sabe que o corpo começa o processo de desintoxicação a partir do momento que para a digestão, o horário chinês, sabendo disso, ele respeita isso, então o que ele faz? 8 horas da noite, zíper, não come mais nada. Pode ser uma água, um chá verde, por exemplo, né? Mas das 8 horas da noite até as 10 horas do dia seguinte, nada. Sendo que a maior parte você vai passar dormindo, então também não tem problema. O corpo vai estar em repouso, que o próprio repouso, né, do sono, que já é reparador, vai liberar forças de reconstrução do corpo. Para isso você dorme, para liberar essas forças de reconstrução do corpo. Se você faz um Yoga Nidra, que é uma técnica de relaxamento, essas forças são liberadas e, ao mesmo tempo que estão ativas, elas estão potencializadas porque você está consciente. Outra dica que eu passei para você, outro segredo que eu revelei. Você pegou isso? Excelente. Muito bem. Aí você ficou das 8 às 10 horas da manhã em jejum. A maior parte você passou em repouso. E nesse intervalo de tempo, seu corpo teve tempo suficiente e condições para se desintoxicar e se purificar. 10 horas da manhã você volta a se alimentar. Começa com uma água morna, um bom Tahiti, um bom Qigong, né?
Depois você vai com as frutas e vai devolvendo a motilidade, né, do sistema digestivo com alimentos agradáveis, cheios de energia, de cores, sabores, docinhos ou até azedinhos, que também é bem gostoso. Comeu as frutas, aí você começa a introduzir outros alimentos, né? Um pão, um queijinho, um queijo fresco. E fica a seu critério. A seu critério. Você come o que você quiser das 10 às 8. E depois das 8, zíper. E volta às 10 horas. E você cria esse hábito do horário chinês. Meu, conta nos dedos quanto tempo vai durar a sua hipoglicemia. E aí você vai ter a comprovação de que você não tinha hipoglicemia. E sim, você tinha o corpo desintoxicando. E como a intoxicação, né, era muito grande, então te jogava num quadro de fraqueza intenso, que é interrompido quando você come. Então eu repeti o processo do início, estou repetindo ele agora para a gente fechar esse ciclo e você entender a importância de manter o corpo limpo, como manter o corpo limpo, e a importância de você dar um intervalo de pelo menos 14 horas para o corpo se desintoxicar e se reconstruir. Feito isso, a água está boa, horário chinês, uma boa alimentação, amigo, amiga, é só alegria, né? Mas tem que pensar que a atividade física também vai ajudar. E se você tiver, vou te revelar uma outra coisa, tudo hoje, tudo agora. Tem uma técnica que eu estou usando e que está sendo muito bem sucedida, que é uma técnica de massagem detox. Ah, mas está na moda detox tal. Então, eu estou usando a massagem detox para você entender o que eu estou falando. Porque hoje todo mundo entende o que é detox, e todo mundo gosta de detox, né? Mas, se você tiver um acompanhamento de uma massagem detox, vai muito mais rápido. Por quê? Porque essa massagem detox, ela vai fazer uma desintoxicação do seu corpo através da manipulação, ela vai remover e vai ajudar no processo de remoção das toxinas estagnadas que estão impregnadas nos seus músculos, nas suas articulações e nos pontos exatamente na linha onde o músculo se conecta com o osso. Ali é que há um grande acúmulo de toxina. E essa técnica é a única técnica que eu conheço que remove as toxinas estagnadas, que impregnam as articulações e o ponto exatamente da conexão da musculatura com os ossos no corpo inteiro. Você fazendo isso no corpo inteiro, uma massagem detox com essa profundidade ao nível ósseo, depois você sai no sentido de migra para a periferia, né, para a pele, e aí você entra com a drenagem linfática, cara, matou a pau. Perfeito. Não precisa mais do que isso. E bye bye velhice, doenças, depressões e tudo que não é bom. Vai junto. E aí fica só alegria. Matané? Matané. Em breve a gente volta para um pouquinho mais de luz no ponto cego da visão da consciência humana, ok? Bye bye, matané.